está nos fornecendo aqui, ó, é um modo Doppler, né? Doppler espectral da aorta, então 87,5 centímetros por segundo. E aqui, então, as duas artérias, né? Uma artéria renal e a outra artéria renal. Aí a gente vê que uma tem a velocidade de 157,3 e a outra de 336 centímetros por segundo, indicando que essa velocidade está aumentada, está alta, né? E ele quer, ó, aqui a gente precisa prestar atenção no enunciado, ele quer o sinal direto, tá? Alternativas A. Redução da velocidade do pico sistólico e da velocidade diastólica final na artéria renal. B. Elevação da velocidade de pico sistólico na artéria renal e relação com a aorta maior que 3. C. Redução dos índices de aceleração das artérias segmentares e relação renal segmentar maior que 5. D. Elevação dos índices de aceleração e de resistência das artérias segmentares. E redução dos índices de resistência e de pulsatilidade das artérias segmentares. Bom, vamos relembrar rapidamente aqui de artéria renal e a gente vai voltar para essa questão, tá? Bem, as artérias renais, né, elas têm um espectro de baixa resistência, o fluxo diastólico tem que ser sempre anterógrado, né? E ela tem uma característica que é lá de ter dois picos sistólicos, né? Um pequeno pico sistólico inicial, que é chamado de precoce, e quando presente indica que está normal, tá? E aí a gente precisa conhecer quais são os parâmetros, né, normais, né, de uma artéria, tá? Então, dois são fundamentais, né? Que é o índice de aceleração ou aceleração sistólica inicial e o outro é o tempo de aceleração, né? Então, o índice de aceleração ou aceleração sistólica inicial, gente, é a velocidade com que vai subir, né, esse pico sistólico. E é sempre até o primeiro pico sistólico, é o pico sistólico precoce. Se você utilizar o segundo pico sistólico aqui, vai dar alterado. Então, essa avaliação é feita sempre utilizando-se o pico sistólico precoce, tá? O primeiro pico sistólico. Então, é a velocidade com que vai subir, né? Então, é rápido, né? Tem que ser maior que 350 centímetros por segundo ao quadrado, tá? Então, é uma subida rápida. Tá? E o segundo critério é o tempo de aceleração, é o tempo entre o início, né, e o finalzinho ali desse pico sistólico inicial. Tá? Então, é rápido, é menor que 0,07 segundos. Tá? Então, tem que ser muito rápido. Tá? Então, são esses os critérios que a gente precisa conhecer. Tá? Bem, toda vez que a gente faz a avaliação da estenose de artéria renal, gente, isso vale tanto para o rim nativo quanto para o rim transplantado, a gente utiliza, pode ser critérios, sinais, métodos diretos e indiretos. Tá bom? Então, os critérios, sinais, métodos diretos são aqueles observados no local da estenose, ou seja, na artéria renal. Então, quais são as alterações que a gente encontra aqui no local da estenose? Aumento da velocidade, né? Então, a gente costuma considerar que até 180, né, velocidade normal, vai aumentar a velocidade e, consequentemente, se você fizer a relação com a velocidade da aorta, vai aumentar, maior que 3. Tá? Então, a relação entre as velocidades de pico sistólico maior que 3. Então, esses dois parâmetros relacionados à artéria renal são os critérios diretos. Os critérios indiretos são aqueles observados distalmente à estenose, ou seja, nas artérias intrarrenais, segmentares, interlobares, arqueadas. Tá? Quais são? Toda vez que a gente tem uma estenose significativa arterial, o que vai acontecer distalmente? Há uma vasodilatação compensatória com queda da resistência, com queda da velocidade. Tá? Então, os critérios indiretos, aqueles observados nas artérias intrarrenais, são uma aceleração sistólica inicial ou índice de aceleração baixa, né? Então, a velocidade para atingir o pico sistólico, ele é mais lento, né? Então, sobe mais lenta a curva, né? E
demora para chegar. Né? Não é aquela subida rápida, bonitinha, né? Então a gente vê aqui, ó, subiu rapidinho. Não, demora para chegar. Então o tempo de aceleração ele é alongado, aumenta, né? Então maior que 0,07 segundos. Outro critério indireto é a relação da velocidade da artéria renal com a artéria segmentar. Né? Então, como a velocidade na artéria renal aumenta e a velocidade na artéria segmentar cai, né, por causa da vasodilatação, essa relação aqui fica maior que 5, tá bom? É fácil de gravar. Bem, lembrar que estenose de artéria renal é a causa mais frequente de hipertensão secundária, né? Então é a hipertensão renovascular. A principal causa é a aterosclerose, né? Então é mais frequente em homens acima de 50 a 60 anos, hipertenso, tabagista, né? Então aquela coisa toda. A aterosclerose ela tem predileção, né, pela artéria renal proximal e origem, tá bom? Toda doença aterosclerótica tem predileção por origem, bifurcação, angulação, né? E a outra causa, gente, a gente não deve esquecer, a displasia fibromuscular, né? Porém, diferente da aterosclerose, tende a acometer mais os segmentos médio e distal da aorta, tá? Da aorta não, da artéria renal, tá? Então, voltando para a nossa questão, que ele pediu sinal direto, né? Qual que é? É a elevação da velocidade de pico sistólico na artéria renal e a relação com a aorta maior que 3. Se a gente observar, vai ter aqui, ó, outras alternativas que, na realidade, se você só considerar a alternativa, né, vai estar certo. Tipo, redução dos índices de resistência e de pulsatilidade das artérias segmentares. Está certo. Mas por que não cabe na nossa questão? Porque ele quer sinal direto, né? Então, tudo que está aqui relacionado com a artéria segmentar, gente, é sinal indireto. É por isso que não cabe como resposta nesta questão. Tá? Então, ele pediu um sinal direto, alternativa B. Se ele tivesse pedido sinal geral, aí a gente teria mais de uma opção correta, tá? Porque tem sinais indiretos aqui. Próxima questão, avaliando a imagem a seguir do Doppler espectral de uma artéria segmentar, né? Tem-se essa imagem que nos foi fornecida. Tá? Aqui tá difícil de ver pela qualidade da foto, né? Eu coloquei aqui para facilitar. Ele tem um índice de aceleração de 134,5 centímetros por segundo, a gente já viu que está baixo, né? E o tempo de aceleração de 0,136, né? O normal tinha que ser menor que 0,07, né? Então, esse tempo aqui está alongado, né? Então, a velocidade está reduzida e o tempo está alongado. Isso é um aspecto clássico de um fluxo tardos parvos, né? Padrão pós-estenótico. Então, vamos ver as alternativas. A. O índice de aceleração está normal, porém com tempo de aceleração bastante reduzido? Não, né? O índice de aceleração está alterado. B. É um padrão compatível com necrose tubular aguda? Necrose tubular aguda é uma nefropatia parenquimatosa que cursa geralmente em mais de 90% com o quê? Com aumento da resistência. Aqui é o contrário, esse padrão é de queda de resistência, está errado. C. Sinal indireto de estenose da artéria renal. Esse está correto. D. Doença renal parenquimatosa, pois apresenta padrão tardos parvos. O padrão tardos parvos é isso mesmo, tá certo. Porém, a doença renal parenquimatosa, a maioria das vezes, né, ou ela é normal ou a resistência está aumentada. Tá? E processo obstrutivo ureteral com aumento da resistência intrarrenal. Na maioria das vezes, o processo obstrutivo não interfere no grau de resistência. Tá? Então, aqui, para a gente relembrar o que é o padrão tardos parvos, ocorre geralmente distalmente a uma estenose hemodinamicamente significativa. Ela se caracteriza por uma ausência dessa rápida subida sistólica no rim, pela ausência de pico sistólico precoce. Tá bom? Então, o retardo, né, nessa subida sistólica, gente, ela é diagnosticado o quê? Pelo tempo de aceleração e o índice de aceleração que a gente já viu,
Tá bom? Então, é uma onda de baixa amplitude, eu falo que é aquela onda que vai ficando cada vez mais parecida com uma veia, parece uma veia fásica, né? Encontrada nas artérias distais, é uma obstrução importante. É caracterizado, então, pela ausência de subida rápida, bem como pela ausência do pico sistólico precoce. Então, gente, nessa questão, né, de uma artéria segmentar, né, com este valor de índice de aceleração e de tempo de aceleração, esses achados são compatíveis com sinal indireto de estenose de artéria renal. Tá? Então, se você tiver uma estenose significativa na artéria renal, ele causa um fluxo tardos parvos nas artérias intrarrenais, né, que está aí bem documentado. Qual dos achados abaixo é o mais sugestivo para a estenose de artéria renal? A. Velocidade de pico sistólico na artéria renal de 59? Não. B. Índice de resistividade na artéria renal igual a 0,7? Essa é uma índice de resistividade normal, né, gente? C. Aceleração sistólica inicial na artéria segmentar média de 105 centímetros por segundo ao quadrado. D. Relação entre os picos de velocidade sistólica entre a artéria renal e a aorta de 1,5. Essa é uma relação normal. E. Relação entre os picos de velocidade sistólica e a artéria segmentar de 3. Também é uma relação normal, né? A resposta é a alternativa C. Aceleração sistólica inicial na artéria segmentar média de 105 centímetros por segundo ao quadrado. Tá bom? É exatamente a mesma coisa, só que formulada, a mesma questão formulada de um outro jeito. Tá? Então, por isso que, se você conhecer, né, memorizar quais são os parâmetros normais, independente de como a pessoa formule a questão, né, você vai conseguir raciocinar e matar a questão, tá? Outra questão, ao Doppler, quais são os sinais diretos e indiretos da estenose, né, de artéria renal? A. Ele quer os sinais diretos e indiretos, né? Velocidade reduzida na artéria renal e tempo de aceleração diminuído nas artérias segmentares. Primeiro, pensa no sinal direto, né? Velocidade aumentada na artéria renal, tá certo, né? Então, sinal direto é esse. E tardos parvos nas artérias segmentares, tá certo. C. Velocidade aumentada na artéria renal e padrão trifásico nas artérias segmentares? Não, né? Trifásico indica velocidade, indica fluxo de alta resistência, né? E ao contrário, na artéria, sinal indireto é resistência baixa. D. Velocidade aumentada na artéria renal e padrão tardos parvos nas artérias segmentares? Ué, tem duas alternativas iguais, né? E. Velocidade normal na artéria renal e índice de aceleração aumentado, né, nas artérias segmentares. Aqui está errado, né? O índice de aceleração, ele cai, né? Então, sinais diretos são aqueles observados na artéria renal, no ponto, no local de estenose, né? São o quê? O aumento da velocidade na artéria renal e o aumento da relação, né, da velocidade de pico sistólico renal sobre a aorta maior que 3. Os sinais indiretos são aqueles observados distalmente, ou seja, nas artérias intrarrenais, se caracterizam por um fluxo de baixa resistência do tipo tardos parvos, tá bom? Então, a resposta é a alternativa D. Velocidade aumentada na artéria renal e padrão tardos parvos nas artérias segmentares. Bem, próxima questão. Quais as mais graves complicações detectáveis ao ultrassom e Doppler no transplante renal que exigem intervenção imediata? Gente, aqui exige intervenção imediata é oclusão, né, vascular, ou de artéria ou de veia, porque você vai tentar ou fazer uma trombectomia ou fazer uma trombólise para tentar salvar aquele enxerto, tá? Relembrando, complicações vasculares são responsáveis por perda do enxerto aí em 3,5% a 16% dos pacientes, podem ser subdivididas, né, em agudas ou precoces, e aí então a gente inclui trombose de artéria renal, trombose de veia renal, infarto segmentar, as complicações vasculares tardias, né, então a estenose de artéria renal que
por sinal, é a complicação vascular mais frequente do transplante renal, e aquelas relacionadas à biópsia, né? Então, fístula e pseudoaneurisma. Bem, a trombose de artéria ela é rara, né? Geralmente ocorre ou no intraoperatório ou no pós-operatório imediato, né? E requer diagnóstico imediato, pois trombectomia ou trombólise podem, né, salvar, né, evitar a perda daquele enxerto. Na trombose arterial, a gente não encontra fluxo nem arterial, nem venoso, né? Se não tem sangue entrando, não vai ter sangue saindo no compartimento renal. Em relação às causas, são iguais, né? Entre as causas de trombose arterial e venosa são superponíveis, tá? Então, anastomoses complexas, desproporção entre vasos, acotovelamento, hipotensão, estados de hipercoagulabilidade, rejeição, tá? Então, as causas são iguais, tá? Bem, a trombose de veia é um pouco mais frequente do que o da artéria, tipicamente ocorre no pós-operatório imediato, e esse paciente que saiu do centro cirúrgico já urinando, né, com diurese, com queda de ureia creatinina, de repente, né, ele vai se queixar de dor, aumento de volume, aquele enxerto vai entrar em disfunção abrupta e o paciente entra em oligoanúria, tá? O que a gente vai observar no estudo do Doppler? Um aumento da resistência nas artérias, né? Se o sangue, dentro de um compartimento fechado, que é a cápsula renal, não tem por onde sair, ele tem dificuldade de entrar, né? Então, é por isso que aumenta a resistência, tanto nas artérias intrarrenais quanto na artéria renal principal. Isso vai se traduzir no nosso estudo de Doppler como uma inversão, uma reversão do fluxo diastólico, né? Então, na sístole ele entra e aí na diástole, devido ao aumento da resistência ali, o sangue reflui, entra, reflui, tá? Então, é isso que representa esse fluxo reverso. Esse fluxo pode ser em U ou em platô, tá bom? A estenose da artéria é uma complicação tardia, né? Porém, é a complicação vascular mais comum do transplante renal. Cuidado que pode ser pegadinha de questão que eu já vi, né? Qual que é a complicação vascular mais comum? O pessoal já vai lá e fala assim, trombose de veia, trombose de artéria. Não é. É estenose de artéria renal. Complicação tardia, geralmente ocorre aí 3 meses, pelo menos 3 meses, ele demora, né, para se instalar, né? Há 2 anos, esse paciente começa a evoluir com uma queda da função renal e simultaneamente com uma hipertensão arterial que é de difícil tratamento, né? Ele não consegue controlar, ele é refratário a tratamento. O local mais frequente é no local da anastomose, porém pode ocorrer em qualquer ponto da artéria. E assim como a gente faz a avaliação da estenose da artéria renal nativa, na artéria renal do enxerto, né, a gente utiliza os mesmos parâmetros, sinais, critérios, né, diretos e indiretos, tá? O que mudou de lá para cá, gente, foi a velocidade do pico sistólico aqui, que a gente considera um pouquinho maior no rim transplantado, tá bom? Então, o que é? Aumento da velocidade da artéria com aumento da relação com aqui vai depender com a aorta, com a ilíaca, na realidade é a artéria na qual a artéria renal foi anastomosada. Então, maior que 3, tá? E os sinais indiretos, a mesma coisa. Tá bom? É aquela que se observa nas artérias intrarrenais, então principalmente segmentares interlobares, em que você tem um fluxo, uma subida mais lenta, né, do pico sistólico, então o índice de aceleração sistólica menor que 350 centímetros por segundo ao quadrado, e o tempo de aceleração que fica alargado, demora mais para chegar. Tá bom? Lembrar aqui, coloquei, não deve ser maior que 60 graus o ângulo Doppler. E em qualquer estudo que você está levando em conta velocidade, a gente tem que ser chatinho com ângulo Doppler, tá? Então, quando você está levando em consideração velocidade, tem que ser criterioso com ângulo Doppler. Não deve ser maior que 60, tá? Aqui uma questão outra. Considere os seguintes resultados de um exame Doppler de rim transplantado. Isso aqui é tudo questão de prova, tá bom? De prova do colégio. Artéria renal com velocidade de pico sistólico de 190 na anastomose. Rim transplantado. Índice de aceleração
tá bom? 450 centímetros por segundo ao quadrado na artéria segmentar. E o índice de resistência de 0,90 nas artérias interlobares e arqueadas. Nesse caso, qual o diagnóstico? Quando a gente olha esse índice de resistividade, o que está acontecendo? Ela está aumentada, tá bom? Então, vamos ver quais as opções. A, estenose de artéria renal. B, necrose tubular aguda ou rejeição aguda. C, valores Doppler velocimétricos normais pós-transplante. D, fístula arteriovenosa. E, trombose de veia renal. Gente, a gente está vendo aqui, ó, o que ele quer mostrar para você? Que o fluxo arterial está normal, né? Então, tanto a velocidade na artéria renal quanto o índice de aceleração nas artérias intrarrenais estão normais. Então, o fluxo arterial, né, está normal. O problema é que a resistência está aumentada. Onde é que a gente encontra resistência aumentada, né, no enxerto renal? Nas nefropatias parenquimatosas, né? Então, essa resistência aumentada é observada nas complicações parenquimatosas, né, necrose tubular e rejeição aguda. Tá? Então, são as duas opções para esse quadro que ele nos mostrou. No Doppler, não tem como diferenciar, não sendo possível definir com certeza o diagnóstico pelo exame de Doppler, pois os achados são praticamente iguais para essas duas entidades, necrose tubular e rejeição aguda. O único jeito de você fazer essa diferenciação é a biópsia renal. Tá? Por isso que esses pacientes acabam fazendo várias vezes biópsia. Então, resposta para essa nossa questão é a alternativa B, necrose tubular aguda ou rejeição aguda, né? E a dica para você foi essa, o valor do IR, do índice de resistividade, que está muito alta, tá bom? Desculpa, voltei o slide. Outra questão, em exame de ultrassom Doppler pós-transplante hepático, presta atenção, botei transplante hepático aqui de propósito, tá? Para mostrar que aquele esquema de alteração hemodinâmica que ocorre numa artéria com obstrução significativa é válido para qualquer artéria, na realidade. A gente colocou no capítulo aí, discutiu no capítulo do rim, mas vale para o transplante hepático, tá? Então, em exame de ultrassom Doppler pós-transplante hepático, qual o diagnóstico deve ser feito quando encontramos os ramos intrahepáticos da artéria hepática com índice de resistividade menor que 50? O que é um IR menor que 50? É uma resistividade muito baixa, né? Então, você tem uma queda dos valores de resistência das artérias intrahepáticas num paciente transplantado hepático. O que significa? Significa que deve ter alguma coisa na artéria hepática que está levando a uma redução da resistência. Geralmente, o que é? É estenose, né? Então, vamos ver as alternativas. A, estenose da veia porta. B, estenose das artérias hepáticas. D, trombose das veias hepáticas. D, trombose da veia porta. E, rejeição. Rejeição, gente, na maioria das vezes, geralmente cursa com aumento de resistência, tá? A resposta, a resposta, o que é? Estudo Doppler mostra a artéria hepática com índice de menor, né, IR menor que 0,50, que é baixa resistência. Então, essa queda na resistência é observada distalmente as estenoses hemodinamicamente significativas. Tá? Então, a resposta, né, para essa questão é a alternativa B, estenose das artérias hepáticas. Então, tem algum ponto ali, geralmente onde que é? No local da anastomose mesmo. Tá? Então, no local da anastomose arterial. Né? Então, indica que tem uma estenose na artéria e, com isso, está levando a um processo de vasodilatação compensatória distal, levando à queda da resistência. Tá? Rever aqui rapidamente, aproveitar para rever a artéria hepática. A artéria hepática é uma artéria com um padrão de baixa resistência, com fluxo de baixa resistência. A artéria hepática, junto com a veia porta, tem um fluxo hepatopetal, entram no fígado. Calibre normal é até 3 milímetros. Né? A velocidade de pico sistólico varia aí entre 40 e 80 e o índice de resistividade, né, entre 55 e 70, mas cuidado, toda
a circulação esplâncnica, ela muda conforme o status prandial, né? Pode mudar, né? Geralmente muda, por isso que a gente pede jejum para poder tentar padronizar esses achados, né? E são causas, então, vamos ver aqui, de resistência reduzida, estenose da anastomose pós-transplante ou cirrose com hipertensão portal, que a gente vai ver daqui a pouquinho porque que a resistência cai, né, na paciente com cirrose com quadro de hipertensão portal, tá? Voltando aqui para o rim, outra questão relacionada ao rim, na avaliação de um rim transplantado no segundo dia de pós-operatório foi visualizada esta imagem. Mais provavelmente esta alteração corresponde a necrose tubular aguda, mais precisamente da região cortical, B, isquemia aguda, mais precisamente da região cortical, C, rejeição aguda, principalmente se o transplante for intervivos, D, hematoma subcapsular e a drenagem está indicada, E, hematoma subcapsular e a conduta é expectante. Gente, vamos olhar aqui a imagem, é só o modo B, ele não deu o modo colorido, tá? Eu suponho que se fosse alguma coisa relacionada a quadro vascular, ele teria nos fornecido uma imagem de Doppler, tá? Então ele está dando para você só a imagem modo B. Na imagem modo B, a gente vê aqui o enxerto renal, você está vendo essa linha mais hiperecogênica que é a cápsula renal e envolvendo o rim, né? Então, perirenal aqui, na realidade ele nos diz que é subcapsular, né? Existe uma imagem, um tecido, material hipoecogênico, né? Então, envolvendo pelo menos essa parte aqui do rim que a gente consegue identificar e que vai acompanhando, então, a cápsula, tá? Bem, pensando aqui nas complicações de um rim transplantado, que é um paciente transplantado, a gente pode ter as complicações não vasculares, né? As complicações urológicas relacionadas então a urinomas, extravasamento de urina, ou a obstruções, então hidronefrose por algum motivo, as coleções perienxerto, né, então, onde vai se enquadrar esse nosso caso, hematomas, abscessos, linfocélios, as complicações vasculares que a gente já viu, agudas, tardias relacionadas à biópsia e as complicações parenquimatosas que a gente citou rapidamente, que é a necrose tubular aguda e a rejeição, tá? Então, no caso desse paciente, gente, o que a gente tem é o hematoma. Bem, esses hematomas são comuns, né, no período pós-operatório, imediato, pós-transplante ou pós-biópsia, tá? Também pode aparecer. Geralmente eles são pequenos e se resolvem espontaneamente, não precisa de intervenção. Quando grandes, né, podem provocar deslocamento do enxerto, podem comprimir sistema coletor, causando hidronefrose, tá? O aspecto do ultrassom do hematoma no transplantado renal é igual ao hematoma em qualquer lugar, vai variar conforme o tempo de evolução daquele hematoma, né? Na fase inicial ele tende a ter esse aspecto mais heterogêneo, simulando até uma lesão sólida. À medida que esses componentes vão se organizando e o hematoma vai sendo reabsorvido, vai aumentando o componente cístico e esse hematoma vai adquirindo um aspecto mais heterogêneo, tá bom? Então, no caso desse paciente, o que nos foi mostrado aqui, né, um aspecto característico, né, é de um hematoma. Então, é um hematoma subcapsular e a conduta geralmente é expectante. Tá bom? Então, a drenagem só está indicada naqueles casos volumosos em que o paciente já começa a ter repercussão ali de função renal, de diurese, essas coisas, tá? Aqui um outro caso, paciente do sexo feminino, 43 anos, com insuficiência renal crônica, apresenta essa coleção 4 semanas após transplante renal. Então, não é aquele pós-operatório imediato, já tem, né, um tempo de evolução, 1 mês, tá? O diagnóstico mais provável é urinoma, B, linfocele, C, hematoma, D, abscesso e fístula urinária. Gente, é um aspecto que é bem característico, né, de uma linfocele, né? Então, já tem um tempo mais prolongado de pós-operatório, né? Essas linfocélias são decorrentes, né, do próprio procedimento cirúrgico que leva a uma lesão desses linfáticos regionais, tá? Na maioria das vezes é isso, né? O paciente não apresenta sintoma, né, e é um achado incidental,
né? Nos outros casos que ele nos dá, gente, urinoma, hematoma, abscesso, fístula, geralmente esse paciente apresenta sintoma, tá? Algum grau de sintoma ele vai ter, de manifestação, tá? Bem, quando volumosos, podem causar hidronefrose por compressão do sistema coletor. Tá? Então, geralmente, eles aparecem 2 meses após o transplante. No ultrassom, são formações císticas, geralmente bem delimitadas, e o conteúdo pode variar desde anecoico até, né, essas coleções com finos ecos, né, e finos septos. Tá? Bem, a gente vai falar um pouquinho agora da síndrome aqui das compressivas aqui de membro inferior. Né? Essa é uma outra questão, faz pouco tempo que caiu essa, hein? Considere que uma paciente do sexo feminino, 30 anos de idade, apresentando edema unilateral no membro inferior esquerdo, com sinais e sintomas de insuficiência venosa crônica, foi submetida à investigação da síndrome de compressão extrínseca da veia ilíaca comum esquerda pela ultrassonografia vascular, como demonstrado nas imagens a seguir. Então, a gente está vendo o quê? É uma imagem transversal, a gente vê aqui ó, a imagem da coluna, corpo vertebral, é um Doppler de amplitude, ele está indicando para você que esta é a veia ilíaca comum esquerda e aqui na frente ela está sendo comprimida pela artéria ilíaca comum direita. Então, esse é o clássico ali do quê? Da síndrome de May-Turner ou de Cockett, tá? E aqui vem a pegadinha, a pergunta. Qual a avaliação morfológica? A gente pode ter alteração morfológica e alteração hemodinâmica. Né? Ele está perguntando para você, a alteração morfológica irá contribuir com o diagnóstico. Alternativa A, diminuição significativa, então maior que 50%, do calibre da veia ilíaca comum esquerda na região do cruzamento com a artéria ilíaca comum direita. B, diminuição da fasicidade do fluxo venoso na região da compressão. C, diminuição da resposta à manobra de compressão distal. D, turbilhonamento importante no segmento pós-estenótico e turbilhonamento importante na região do cruzamento entre a veia ilíaca comum esquerda e a artéria ilíaca comum direita. Então, se a gente pensar só em síndrome de May-Turner ou de Cockett, você vai ter mais de uma opção correta, né? Mas ele quer a avaliação morfológica, né? Essa é a pegadinha dessa questão. Então, relembrando a síndrome de May-Turner ou de Cockett, gente, é a compressão, né? Então, da veia ilíaca comum esquerda contra a coluna pela artéria ilíaca comum direita. Tá? Então, como essa veia aqui está sendo comprimida, isso leva a um comprometimento de todo o retorno venoso desse membro inferior. Então, esse membro inferior vai apresentar graus variáveis de insuficiência venosa crônica, podendo até evoluir para TVP e complicação máxima, o quê? Que é a embolia pulmonar, tá bom? É mais frequente em pacientes jovens do sexo feminino. Né? São parâmetros diagnósticos, então, compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca comum. Né? Redução do calibre da veia em maior que 50% no local dessa compressão. Tá? Perda da fasicidade e turbilhonamento do fluxo na veia após esse local da compressão. Aumento da velocidade maior que 2,5 na área da compressão e colaterais, né, superficiais na parede abdominal. Então, gente, o parâmetro anatômico, morfológico, é a redução do calibre. Tá bom? A redução do calibre maior que 50%. Ó, diminuição da fasicidade, turbilhonamento do fluxo, tudo isso daqui são alterações hemodinâmicas, tá bom? Então, por isso que a resposta aqui é a alternativa A. Avaliação morfológica é redução do calibre, tá? Próxima questão, assinale a alternativa correta. A. Na síndrome Nutcracker ou quebra-nozes, a compressão da artéria renal esquerda pela artéria mesentérica superior e aorta.
B. Hipertensão arterial é a manifestação clínica principal destes pacientes, mediada pela cascata renina-angiotensina. C. Na síndrome de May-Turner-Cockett, ocorre compressão da veia ilíaca comum direita pela artéria ilíaca comum direita contra o corpo vertebral. D. Diminuição de calibre maior que 50% no cruzamento da artéria ilíaca comum direita, perda da fasicidade e turbilhonamento pós-estenose e aumento da velocidade maior que 2,5 na área da compressão são critérios para a síndrome de May-Turner e nenhuma das anteriores. Vamos relembrar aqui a síndrome de quebra-nozes ou nutcracker, né? Então, é a compressão da veia renal esquerda, né? Por esse túnel aqui, aorto mesentérico, né? Então, a artéria mesentérica superior comprime a veia contra a aorta. A clínica principal desses pacientes é proteinúria, hematúria e dor em franco. Tá? Então, proteinúria, o paciente vai fazer xixi, fica aquele xixi espumoso, cheio de espuminha, né? Hematúria e dor em flanco. Estas são as principais manifestações clínicas, tá? Quais são os critérios? Aumento da velocidade aqui, então a veia vai ter uma velocidade maior que 110 centímetros por segundo, relação das velocidades da veia renal maior que 4, então você tem que medir a velocidade aqui, ó, antes da compressão, após a compressão, e essa relação tem que ser maior que 4. Relação entre o diâmetro das veias antes da compressão, após a compressão, deve ser maior que 5. Como você está pinçando aqui, leva uma estase venosa aqui, essa veia vai ficar dilatada. Então, essa relação vai ficar maior que 4. Como você dificulta aqui o retorno venoso, gente, o que a gente vai ver? Presença de colaterais, perirenais, pélvicas, testiculares, nos homens, varicocele, nas mulheres, dilatação da veia ovariana, varizes pélvicas à esquerda e, eventualmente, né, nos casos mais acentuados, eventualmente, a hipertensão arterial renovascular. Tá? Mas não é a primeira manifestação, tá? Bem, aqui um exemplo, o que a gente vê? Um aumento, né? Você tem que pegar a veia, aqui, ó, você tem a artéria mesentérica, a aorta, você já vê como o fluxo fica turbilhonado, você vê pelo Aliasing, você faz a medida da velocidade aqui, você vai caçar qual a maior velocidade, ó, 211, então aumento da velocidade na veia. Aqui você vai fazer a relação entre os calibres. Você vai medir o calibre aqui no ponto antes da compressão, então onde ela vai estar dilatada, e vai dividir pelo calibre aqui no ponto onde ela está sendo comprimida. Então, essa relação maior que 5, tá bom? Então, a resposta, né, é essa daqui, tá bom? Diminuição do calibre maior que 50% no cruzamento, né, com a artéria ilíaca comum direita, perda da fasicidade e turbilhonamento pós-estenose e aumento da velocidade maior que 2,5 na área da compressão são critérios para a síndrome de May-Turner. Bem, a gente vai passar agora para a avaliação do fluxo hepático portal, tá bom? Vamos ver esse caso. Na avaliação do Doppler hepático de um paciente foram adquiridas as imagens anexas da avaliação da veia porta. Sobre estas imagens, podemos afirmar que a obtenção do espectro ao longo do ciclo respiratório natural, não solicitando apneia, permitiu a visualização da fasicidade normal da veia porta. Então, ele está dizendo que está normal. B. Um fluxo multifásico, como apresentado, é o fluxo normal, enquanto o fluxo monofásico na veia porta é consequência do processo de cirrose hepática. C. O fluxo da veia porta pode ser descrito como invertido, pois o espectro é hepatofugal. D. O fluxo da veia porta é do tipo pendular. E o fluxo captado é resultado da má calibragem do aparelho, pois o ajuste do PRF eliminaria o artefato. Bem, primeiro vamos analisar as imagens. Ele está mostrando para você sempre, ó, com a reguinha aqui do cor vermelha para cima, indicando o fluxo anterógrado, da azul para baixo, indicando o fluxo retrógrado. E ele nos fornece duas imagens aqui do modo colorido. Uma em que a veia porta está com fluxo
hepatopetal, vermelho, e o outro em que a veia porta aparece pintado de azul, indicando um fluxo hepatofugal. E isso a gente confirma onde? Na imagem espectral. A gente vai ver fluxo acima da linha da base, depois ele vai para baixo da base, acima da base, para baixo da linha de base. Isso daqui mostra que é um fluxo bifásico, né? Isso daqui não é artefato de Aliasing. Se fosse artefato de Aliasing, o ajuste do PRF poderia eliminar o artefato, mas isso não é. Isso é o fluxo que está desse jeito. É o tipo de fluxo que a gente considera o quê? Pendular. Né? Então, é um fluxo bifásico. Tem uma parte do fluxo acima, hepatopetal, ele vira fugal, hepatopetal, fugal. Tá? O fluxo normal na veia porta, ele é sempre acima da linha de base, hepatopetal, ele entra no fígado, né? E tem esse padrão que a gente fala que é essa fasicidade que é variável o quê? Com a respiração. Tá bom? Ele sempre deve ser anterógrado. E a veia porta é responsável por 70% do suprimento sanguíneo do fígado, sendo que a artéria hepática fica responsável pelos 30% restantes. Tá bom? São parâmetros normais o calibre até 1,2 centímetros, né? Cuidado, né? Não vá pedir para o paciente fazer inspiração profunda, segurar o ar para fazer a medida, porque vai diminuir a velocidade e aumentar o calibre, né? Então é sempre deixando o paciente respirar. Então calibre até 1,2, velocidade variando aí de 16 a 40 centímetros por segundo. A veia porta ela é formada pela junção das artérias, das veias esplênica e mesentérica superior. Tanto a mesentérica quanto a esplênica devem ter o calibre máximo de 9 milímetros e as duas veias também apresentam um fluxo de padrão hepatopetal, tá? Bem, quando é que a gente observa esse fluxo bifásico, né? Esse fluxo bifásico pendular, né, é uma progressão de hipertensão portal. Tá? Então, a hipertensão portal é um aumento da resistência, né, ao fluxo portal. A principal causa disparado é a cirrose, seguido pela esquistossomose no nosso meio. O que vai acontecer na hipertensão portal? A veia porta aumenta de calibre, a veia mesentérica superior e esplênica aumentam de calibre. Né? A primeira fase, né, da hipertensão, naquela que a hipertensão ainda não é muito exacerbada, aqui que a gente vai observar? A gente vai observar um fluxo laminar na veia porta. Ele vai perder, né, aquela fasicidade respiratória. Então, primeiro ele fica laminar, né, indicando o quê? Que o fluxo sanguíneo está ficando estagnado no interior da veia. Com a progressão, a gente vai ver o quê? Um fluxo bidirecional, pendular. Então, o fluxo entra e sai do fígado, entra e sai do fígado, entra e sai do fígado, até que, né, na fase mais extrema da hipertensão portal, o fluxo sanguíneo não consegue mais entrar no fígado e o fluxo inverte, né, virando hepatofugal. Quando a gente tem essa fase aí de hipertensão portal já, o que vai acontecer? O sangue começa a procurar vias alternativas, né? Então, com formação, aparecimento, surgimento de colaterais, né? Se a estagnação sanguínea no interior da veia porta for muito acentuado, é um paciente que tem predisposição aqui para fazer trombose, né? Com transformação cavernomatosa posteriormente, tá? Então, esse é o aspecto do fluxo bifásico, bidirecional ou pendular. É tudo igual, tá? Então, o fluxo entra e sai, entra e sai, entra e sai, indicando que há um aumento de resistência. E o fluxo fugal é quando já há uma inversão do sentido do fluxo, tá? Esse daqui foi uma questão da prova. Paciente em acompanhamento por cirrose refere hepatite C e queixas de veias dilatadas na região periumbilical. Ele está dizendo para você que o paciente tem colaterais. Apresenta os seguintes achados ultrassonográficos. Assinale a alternativa que melhor descreve os achados. Aqui é um modo B, né, mostrando o padrão textural já bem heterogêneo do fígado, superfície serrilhada, uma ascite volumosa. Né. Aqui eu não sei o que ele está indicando, vamos avaliar. Aqui, gente, é a veia porta
com o fluxo invertido, e aqui, eu não sei se a veia, acho que paraumbilical já recanalizada, tá? Então, quais são as opções que ele dá? A, hipertensão portal com fluxo hepatofugal na veia porta e na veia esplênica e colateral, então a veia paraumbilical. B, hipertensão portal com fluxo hepatofugal na veia porta e hepatopetal na veia esplênica e colaterais, veia umbilical. O fluxo é fugal, né? C, trombose crônica da veia porta com transformação cavernomatose e ascite. D, trombose aguda da veia porta com transformação cavernomatose e ascite. Aí já se descarta logo, né? Que não dá trombose aguda, não cabe, não bate com transformação cavernomatosa. A transformação cavernomatosa é uma alteração longa, crônica, né? Precisa ter pelo menos um ano, aí é um tempo para poder ocorrer essa alteração. Alternativa E, nenhuma das alternativas anteriores. A resposta é a hipertensão portal com fluxo hepatofugal na veia porta, né, e esplênica e presença de colaterais, tá bom? Acho que aqui, gente, é a representação da veia porta com fluxo abaixo da linha de base fugal, né? Aqui é a representação da veia esplênica com fluxo fugal. Ela tem que pintar metade vermelho, metade azul, né? Essa metade vermelha está pintando de azul. E aqui, então, a veia paraumbilical recanalizada, indicando o quê? Né? Que o fluxo está fugal. O seu transdutor está aqui, a veia o fígado está aqui, ele está se aproximando do transdutor e depois se afastando do transdutor. Então, um fluxo fugal. Tá? Então, resposta: hipertensão portal com fluxo hepatofugal na veia porta, esplênica e colaterais. Tá? Bem, vamos relembrar as principais colaterais portosistêmicas, né, que a gente observa na hipertensão portal. Isso é importante, né, já que caiu várias vezes também na prova. A presença de colateral é o achado mais específico de hipertensão portal, definindo o seu diagnóstico mesmo com um achado isolado. Se você estiver fazendo o exame de um paciente, a veia porta tiver calibre normal, velocidade normal, a esplênica está com fluxo hepatopetal, com calibre normal, porém tem a colateral, né? Isso já te permite fazer o diagnóstico de hipertensão portal, mesmo que o resto do exame esteja normal, tá? Então, é o achado mais específico de hipertensão portal. Bem, as principais colaterais são estas, né? Então, veia gástrica esquerda, paraumbilical, esplenorenais, né? Colaterais gástricas curtas, que a gente observa aqui, colaterais pericolicísticas, que ficam na parede da vesícula, né? Outras retroperitoneais, hemorroidárias e subdiafragmáticas. A gástrica esquerda a gente vê aonde? Ela corre junto à superfície inferior do lobo hepático esquerdo. Tá? Então, ela emerge ou do hilo ou do tronco da veia porta ou esplênica. Tá? As gástricas curtas são aquelas visibilizadas na borda superior aqui, né, do baço. Tá bom? A esplenorenal, gente... na realidade, às vezes a gente tem dificuldade de ver o shunt mesmo, mas a gente vê os sinais dela, que é o quê? A gente vai ver uma dilatação, né, que é porque a veia renal começa a receber o sangue do sistema esplâncnico, né? Então, essa veia renal vai ficar dilatada com uma velocidade aumentada e a gente pode encontrar colaterais perto do hilo esplênico. As pericolicísticas, gente, são aquelas que ficam na parede da vesícula biliar. Parece várias imagens císticas na parede da vesícula, só que quando você joga a Doppler, você vai ver que se trata de estrutura vascular. Tá? A paraumbilical, gente, ela é identificada ou a partir do ramo esquerdo da veia porta, né, ao longo e corre, né, dentro do ligamento redondo. Na realidade, ela é uma estrutura vestigial que diante ali do contexto da hipertensão portal, ela recanaliza. Tá? Então, na parede abdominal, ela forma várias colaterais aqui, varizes, né, em volta aqui da região umbilical, dando esse aspecto, né, que é de cabeça de medusa, tá? Lembrar que a gente pode ter outras causas, né, de colateral na parede abdominal, inclusive oclusão, trombose de veia cava, só que esse aspecto, eles não dão esse aspecto em cabeça de medusa, tá? Em volta ali, envolvendo a cicatriz umbilical, tá?
Bem, vamos ver aqui a próxima questão. As veias hepáticas habitualmente possuem um padrão espectral de fluxo multifásico à ultrassonografia com Doppler. Entretanto, algumas doenças podem reduzir essa multifasicidade, chegando mesmo a portalizar o fluxo. Qual das doenças abaixo poderia fazer isso? A. Insuficiência tricúspide. B. Insuficiência cardíaca direita. C. Hepatite A. D. Estados hipervolêmicos e cirrose hepática. Essa é uma característica que a gente encontra aonde? Na cirrose hepática, tá? Ele está perguntando das veias hepáticas, né? Isso, nas veias hepáticas, gente, o que acontece na cirrose hepática, né? O parênquima vai ficando duro. Na cirrose, a fibrose ocorre predominantemente no parênquima, diferente da esquistossomose, em que a cirrose ocorre predominantemente periportal, né? Essa cirrose, essa fibrose do parênquima leva a um endurecimento do parênquima com perda da complacidade, né, complacência desse tecido, e isso impede, né, que o parênquima se deforme, né, na medida, acompanhando ali o pulso da veia hepática, e com isso ele torna, né, o fluxo da veia hepática mais laminar, né? Então ele perde aquela fasicidade e vai ficando mais laminar. Então a resposta é a alternativa aí, cirrose hepática, tá? Próxima questão, na avaliação da veia porta, em um estudo Doppler hepático, foi observado a imagem a seguir, né? Ele já vai mostrar a foto para você. As afirmações abaixo relacionam-se a este contexto. Escolha a correta. A. Esta alteração é mais comumente encontrada em pacientes com anemia falciforme. B. Na análise espectral dos pequenos vasos, devemos encontrar fluxo arterial de baixa resistência. C. Pode estar associado à trombose de veia porta. D. Na análise dos exames laboratoriais, esta entidade costuma cursar com aumento de fosfatase alcalina e o paciente apresenta uma malformação vascular junto ao hilo hepático e, caso esta promova efeito de massa, deve ser tratada. Então, a imagem que ele nos fornece é esse daqui, né? No hilo hepático. O que chama a atenção primeiro? A gente não vê a veia porta, né? Então, o tronco principal da veia porta a gente não vê. E no local da veia porta a gente encontra o quê? Múltiplas estruturas vasculares fininhas, né? Então, esse achado, gente, é um achado que é muito característico de uma transformação cavernomatosa da veia porta. Então, a resposta é a alternativa C, pode estar associado à trombose de veia porta. Então, essa transformação cavernomatosa é um achado que a gente encontra, né? Precisa de um tempo para ela se estabelecer. Tá? Então, geralmente, é uma complicação tardia, maior, com um período maior que um ano após a trombose de veia porta, e a gente encontra, né, então, vários ramos, né, venosos, né, serpiginosos, pequenininhos, de baixa resistência, né, no leito portal. Então, não é arterial, né, são ramos venosos, tá bom? Então, a resposta, já falei, pode estar associado à trombose de veia porta, tá? Então, é uma transformação cavernomatosa. Bem, hipertensão portal, assinale a incorreta. A. Na esquistossomose, a fibrose é predominantemente periportal, de forma que o parênquima é menos acometido, preservando certa complacência. B. A causa mais comum de hipertensão portal é a cirrose hepática. C. Os sinais de hipertensão portal tendem a ser mais pronunciados na cirrose hepática que na esquistossomose. D. A resposta arterial hepática compensatória é mais frequentemente observada na esquistossomose. E. Inicialmente, a perda da fasicidade na veia porta, progressão para fluxo bidirecional e, posteriormente, fluxo hepatofugal. Gente, a gente precisa ver quais as diferenças, né? São as duas principais causas de hipertensão portal, porém, a cirrose muito mais frequente do que a esquistossomose, né? Então, na esquistossomose, né, a fibrose ocorre mais periportal.
né? Então, o parênquima, ele é menos acometido, por isso ele tende a preservar mais ou por mais tempo a sua complacência. Tá? Então, a veia porta tende a manter a velocidade dentro da normalidade por mais tempo, tende a manter a curva espectral, né? Então, com aquela fasicidade ou com uma discreta retificação. As veias hepáticas tendem a manter, né, o padrão de fluxo multifásico por mais tempo e a trombose da veia porta ocorre menos frequente. Tudo isso quer dizer o quê? Que os sinais de hipertensão portal são menos acentuados na esquistossomose do que na trombose, do que na cirrose. Tá? Na cirrose, há um endurecimento, né, do parênquima com perda da complacência, porque a fibrose acomete diretamente o parênquima renal. Então, os sinais de hipertensão portal são mais acentuados nesse paciente, tá bom? A trombose de veia porta é mais frequente, né? E a gente observa o quê? Esse fluxo compensatório pela artéria hepática que aumenta de calibre e aumenta de velocidade, tá bom? Então, a resposta é a alternativa D. A resposta arterial hepática compensatória é mais frequentemente observada na esquistossomose. E isso ocorre por quê? Porque a gente viu que a artéria, que a veia porta, é responsável por 70% da irrigação do fígado. Na hora que você tem uma hipertensão portal que leva a uma redução do fluxo da veia porta ou até inversão do fluxo, o que acontece? O fígado vai deixar de ser irrigado como ele deveria ser. Então, a artéria hepática hipertrofia para compensar esse fluxo, né, que a veia porta deixou de fazer. Tá? Por isso que ela é hipertrofia. Bem, próxima questão. No exame Doppler dos vasos hepáticos, quais alterações hemodinâmicas são características da cirrose hepática? A. Veia porta com velocidade aumentada, artéria hepática com velocidade reduzida e veias hepáticas com pulsatilidade aumentada. Não, tudo errado, né? Nada a ver. Alternativa B, veia porta e artéria hepática com velocidades reduzidas e veias hepáticas com pulsatilidade aumentada? Não. C, veia porta com velocidade aumentada, artéria hepática sem alterações e veias hepáticas com pulsatilidade reduzida? Não. D, veia porta com velocidade aumentada, artéria hepática com velocidade aumentada e veias hepáticas sem alterações? E, veia porta com velocidade reduzida, tá certo? Artéria hepática com velocidade aumentada, tá certo? E veias hepáticas com pulsatilidade reduzida, tá? Então, vamos lá? Aqui foi uma discussão da questão, que acho que caiu, eu não sei se foi ano passado, se foi nesse, eu sei que foi agora há pouco tempo. Cirrose, principal causa de hipertensão portal, a gente vai ver dilatação das veias portas entérica e mesentérica, veia porta com velocidade reduzida, ele reduz a velocidade. Resposta compensatória da artéria hepática, que aumenta a velocidade e calibre, porque vai tentar compensar o fluxo que deixou de ser feito pela veia porta. As veias hepáticas perdem a fasicidade devido à fibrose e endurecimento do parênquima com perda da complacência. Então, a resposta é a alternativa aí. Veia porta com velocidade reduzida, artéria hepática com velocidade aumentada e veias hepáticas com pulsatilidade reduzida. Tá? Questão outra, analise as imagens a seguir. Paciente masculino, etilista crônico, com quadro de cirrose hepática. Neste caso, o que se pode concluir do ultrassom hepático modo B e Doppler colorido? Alternativa A, colateral gástrica esquerda. B, colaterais gástricas curtas. C, presença de fibrose periportal. D, trombose antiga de veia porta com transformação cavernomatosa. E, trombose aguda oclusiva da veia porta. Aqui é a imagem que ele nos fornece, né? Então, é a região do ilho hepático. A gente, no local aqui, no leito da veia porta, a gente não identifica aquela estrutura principal da veia porta, e no local a gente encontra várias estruturas pequenininhas, né, venosas. Então, a resposta, o que é?
Vamos discutir aqui, ó. Dados relevantes para a gente fazer o raciocínio. Um paciente etilista crônico, quadro de cirrose hepática, que a gente sabe, né, que é uma doença que predispõe a trombose e hipertensão portal. Nas imagens do ultrassom, não se identifica o tronco principal da veia porta, o modo B é o Doppler colorido, e o Doppler mostra múltiplas estruturas vasculares finas e serpiginosas no leito portal. Então, neste contexto clínico do paciente, a principal hipótese que é? É uma trombose crônica da veia porta com transformação cavernomatosa, tá? Então, alternativa D. Gente, passamos aqui para o Doppler de membros inferiores. Esse foi uma questão da prova do colégio. Paciente do sexo feminino, 45 anos, relata cansaço e inchaço nas pernas ao final do dia. Assinale a alternativa que descreve os achados abaixo. Então, a região da crosta parece competente, né? A gente vê a válvula aqui fechada. Aqui, ó, infragenicular mostra refluxo. Então, provavelmente é a safena, né? No segmento infragenicular, insuficiente, com refluxo. E aqui, ó, face medial da perna, 10 centímetros da superfície plantar, a gente observa o quê? Uma colateral com refluxo, tá? Vamos ver as alternativas. Veia safena magna com sinais de incompetência valvar no segmento infragenicular, drenando seu refluxo para a veia perfurante incompetente na face medial da perna, 10 centímetros acima da superfície plantar. B. Veia safena magna com sinais de competência valvar no segmento infragenicular, drenando seu refluxo para a veia perfurante competente na face medial da perna, 10 centímetros acima da superfície plantar. Gente, não combina competência com refluxo, tá? C. Veia safena magna com sinais de incompetência valvar no segmento infragenicular, drenando seu refluxo para a veia perfurante competente na face medial da perna, 10 centímetros acima da superfície plantar. Veia safena magna com sinais de competência valvar no segmento infragenicular, drenando seu refluxo para a veia perfurante incompetente na face medial da perna, 10 centímetros acima da superfície plantar. Então, resposta é a alternativa A. É uma veia safena magna com sinais de incompetência valvar no segmento infragenicular, drenando seu refluxo para a veia perfurante incompetente na face medial da perna, 10 centímetros acima da superfície plantar. Tá? Então, aqui as imagens, né? Então, safena infragenicular, tá pintando em azul, né? Mostrando para você, ó, refluxo significativo, né, aqui, drenando aqui, ó, para uma perfurante situado na face medial da perna, situado 10 centímetros da superfície plantar, que é incompetente, tem refluxo, tá bom? Bem, em relação a Doppler, né, lembrar que veias da perna, né, a anatomia ela é muito variável, porém, de forma didática, a gente subdivide, né, em sistema venoso superficial, que é aquele que corre no plano subcutâneo, né, e é constituído aí principalmente o que? Pelas safenas magna e parva, e sistema venoso profundo, né, que está no compartimento músculo-facial profundo, né, acompanhando as artérias, e que é responsável por 85% do retorno venoso. As veias perfurantes, então, fazem a conexão entre os sistemas venosos superficial e profundo. Tanto o sistema superficial como profundo são sistemas valvuladas, né? Apresentam válvulas, né? Essas válvulas, quando normais, elas mantêm o fluxo unidirecional sempre em direção ao coração. Quando por algum motivo, né, elas se tornam incompetentes, a gente vai ter o refluxo sanguíneo, né, então levando a uma hipertensão venosa dos membros. Tá? O fluxo normal, né, é sempre feito do distal para proximal, então do pé para o joelho, do joelho para a coxa e da coxa para a veia cava e de lá para o coração, e é sempre, né, do sistema superficial para o profundo. Tá? Quando
ocorre passagem do sangue do sistema profundo para superficial, a gente fala que há uma insuficiência, uma incompetência, né, dessas válvulas, né, dessas veias perfurantes, tá? Bem, o sistema venoso superficial faz a drenagem de 10 a 15% de todo o retorno venoso dos membros inferiores, né? Ele está localizado acima da fáscia muscular e ele corre entre as fáscias superficial e profunda, né? Dentro desse compartimento que é chamado de compartimento safeno. Tá bom? Então, se você tiver dúvida aqui, ó, com uma veia aqui tributária colateral, né, varicosa, qual que é a safena? Procura o sinal do olho, né? Então as fáscias, os folhetos superficial e profundo vão encapsular e envolver, né, a veia safena. Tá? São considerados, bem, para avaliação de refluxo, o paciente deve estar em posição ortostática. Tá? É considerado o refluxo normal nas veias profundas, né, até 1 centímetro, então profundas supragenicular, tá? Poplítea, até poplítea. Nas veias profundas infrageniculares e sistema superficial até 0,5 segundos e nas perfusantes até 0,35 segundos, tá bom? Aqui um outro caso. Né? Analise a imagem abaixo, imagem obtida em Doppler venoso de membros inferiores e responda o que significa o achado assinalado com a letra T. Bem sugestivo essa letra T. O que a gente observa, né, numa imagem Doppler colorido? Né? A cor preenchendo de forma irregular a veia poplítea, né, que mantém aqui uma imagem hipoecogênica no meio da sua luz. Né? Ele quer saber o que é esse T. A. Turbilhonamento de fluxo. B. Trombo endoluminal. D. Teratoma intravascular. D. TIPS e tumor. É um achado bem sugestivo que a gente vê, sei lá quantas vezes aí na semana, de um trombo. É um trombo no interior da veia poplítea. Aqui é um outro caso, paciente do sexo feminino, 38 anos, relata inchaço no membro inferior direito há 2 dias. Nega comorbidades e antecedentes, faz uso de anticoncepcionais orais. Ao exame apresenta estes achados, né? Artéria femoral comum, sem compressão. O que a gente observa? Um material aqui ecogênico na luz e quando a gente faz a compressão, há uma compressão aqui parcial dessa veia. Tá? Então, o que é? Dentre os critérios citados abaixo, qual o mais adequado para o diagnóstico de TVP aguda no membro inferior direito? Tá? Ele quer saber qual o melhor critério para você fazer o diagnóstico de TVP aguda. Tá? A. Diâmetro venoso diminuído. B. Presença de material hiperecóico intraluminal. C. Perda da compressibilidade venosa. D. Baixa velocidade de fluxo. E. Presença de refluxo. Gente, para uma trombose aguda, né, ele quer saber TVP aguda, o melhor critério é a perda da compressibilidade venosa. Tá? Numa TVP aguda, né, o diâmetro ou ele está igual da veia ou ela costuma muitas vezes estar aumentado. É uma veia que fica mais dilatada e na TVP aguda a presença, né, do trombo ela costuma ser hipoecogênica. Tá? Então a resposta alternativa C, perda da compressibilidade venosa. Tá? Bem, na TVP aguda, né, até 2 semanas, o trombo geralmente ele é hipoecogênico, há uma perda da compressibilidade, às vezes o vaso está mais calibroso, né? Então ele fica até meio dilatadão, né? E nessa fase a clínica do paciente, né, costuma ser exuberante. À medida que o trombo vai sendo organizado, ele vai aumentando a ecogenicidade, vai retraindo, né? E aí vai ocorrendo então uma tendência à recanalização do fluxo, tá? Toda vez que a gente tem trombo livre, com a extremidade livre, solta, flutuando ali, né, na luz, cuidado, né?
Nesses pacientes, a gente evita fazer as manobras de compressão, principalmente aquelas vigorosas, né? Nossa, vou fazer a manobra da compressão. Cuidado, né? Porque esse trombo pode se soltar, levando a uma embolia, tá? Então, esse é o achado, né, da manobra de compressão. Se a veia é normal, quando você faz a compressão, a veia colaba inteira. Muitas vezes a gente não consegue nem identificar mais a veia. Se a trombose é completa, né, você faz a manobra da compressão, a veia não muda. Ou se ela for parcialmente, já houver uma recanalização parcial, ou se a trombose foi parcial, ela vai ser parcialmente comprimível, tá bom? Então, é isso que eu falei, vai havendo um aumento da ecogenicidade, com uma tendência à recanalização. Então a gente vê aqui o trombo e o fluxo passando aqui na periferia do trombo, já é uma trombose subaguda. E na fase crônica, né, a veia pode seguir dois caminhos. Ou ela recanaliza, porém ela recanaliza com lesão da parede e das válvulas, ou ela vai permanecer ocluída, ela não vai recanalizar e pode haver formação de colaterais. Tá? Bem, quando ela recanaliza com lesão de paredes e válvulas, a gente vai ter uma insuficiência daquela veia e esse paciente começa a evoluir, então, com sinais de hipertensão venosa, né? Vai havendo um líquido, um acúmulo, né, de sangue venoso, vai havendo uma estática, aquele sangue não consegue voltar e o paciente desenvolve, então, essa síndrome que é chamada de pós-trombótica, geralmente, né, uns 2 anos após a trombose. Tá? Se caracteriza, então, por um escurecimento da pele, que é chamado de dermatite ocre, edema, varizes, dor e, às vezes, úlcera, né, de difícil cicatrização. Tá bom? Bem, aqui é um outro caso, paciente solicitada a avaliação do paciente na UTI que apresenta dor e inchaço no braço após punção venosa prolongada. Assinale a alternativa correta sobre o provável diagnóstico. Tá bom? Então, o que a gente vê? Uma veiazinha com conteúdo, né? Um aumento aqui, um borramentozinho aqui da gordura perivascular e quando a gente coloca o Doppler, um aumento aqui dessa vascularização. Ele quer saber se é uma trombose venosa profunda, não, né, porque está no plano subcutâneo. B, tromboflebite. C, abscesso. D, hematoma ou pseudaneurisma. Achado característico de uma tromboflebite, né? Então, tromboflebite é uma trombose de uma veia superficial com alterações inflamatórias das partes moles adjacentes e da parede da veia. Tá? Então, a tromboflebite ela é mais frequente nas veias varicosas, porque elas ficam predispostas à estase. É relativamente frequente em paciente que teve acesso à punção venosa, né? Existem algumas medicações que elas causam uma flebite mesmo, podendo levar a trombose. Do ponto de vista clínico, o diagnóstico é relativamente fácil, porque o paciente refere dor e ali, naquele local de dor, você vai sentir, né, um cordão, né, palpável, que é a própria veia trombosada, muitas vezes, né, hiperemiada. Tá, com uma hiperemia. No ultrassom, ele vai determinar a extensão, principalmente se há ou não extensão para o sistema venoso profundo e perfurante, tá bom? Então, se houver extensão para perfurante e sistema venoso profundo, gente, tem que avisar, porque esse paciente é tratado com uma trombose venosa profunda devido ao risco de trombose venosa profunda, tá? A gente vai ver como um material hipoecogênico no interior da veia superficial, que vai apresentar perda de compressão, ausência de fluxo e um aumento na hiperecogenicidade da gordura adjacente, indicando o processo